Metallica. A biografia. Parte 1. Nascido para morrer. 1. O Príncipe. Foi um momento tão inesperado e bizarro que, anos depois, eu me perguntava se aquilo realmente tinha acontecido ou se era uma falsa memória produzida pelo trauma. Mas ainda me lembro de Lars descendo de muletas a escada do Hammersmith em Odeon. Não me lembro do show, de quem era ou qual foi, mas só do momento em que ele cambaleou escada abaixo no maior gás, me chamando, "Ei, Mick, seu puto. O que está pegando?" As portas da frente já estavam trancadas, e os fãs tinham ido embora havia muito tempo, por isso só consegui pensar que ele ficará tomando drinks pós-show como eu, fazendo hora até de madrugada no bar dos bastidores, e agora estava procurando um táxi para voltar para casa. Porém, eu não o tinha visto. No estado mental em que me encontrava, meu campo de visão estava limitado, apertava tanto os olhos que até doía. Era a primeira vez que eu saía desde que minha mãe havia morrido semanas antes. Mais jovem do que sou agora, ela fora derrotada por um câncer no cérebro, e o final, embora relativamente repentino, fora precedido por circunstâncias muito duras, excruciantes para ela, deploráveis para nós que a acompanhávamos. Lars desceu os degraus num instante e aproximou o rosto do meu. "Oi", ele disse. "Fiz alguma brincadeira sobre as muletas." "É por causa do dedo do pé", ele respondeu, embora fosse uma notícia tão velha que nem merecia ser mencionada. Devo ter parecido confuso. "Eu quebrei. Eu o encarei." No acidente, ele acrescentou, impaciente. Eu estava acostumado com astros do rock, mesmo com aqueles que ainda não eram famosos, como Lars, que esperavam que você soubesse de todos os detalhes de seu trabalho e se mostrasse fascinado com eles. Mas mesmo assim... Dedo do pé quebrado? Acidente? Que acidente? Mas ele não queria falar disso. Lars veio saber se eu também tinha ido ver o show deles. Novamente, fiquei perplexo. Ele sacou na hora. "Quando tocamos aqui, Panaca." "Ah, agora eu entendi." O Metallica também tinha tocado recentemente no Hammersmith em Odeon. Como seu mais novo defensor na imprensa roqueira britânica, fazia sentido que ele esperasse me ver na primeira vez em que a banda fosse a atração principal numa casa de prestígio. Porém, estava na cara que eu não tinha ido. Na verdade, eu devia estar no hospital, ou indo ou voltando de lá. Era isso ou eu tinha estado no inferno. Só que naquela hora eu não sabia transformar aquilo em palavras. Mal conseguia explicar para mim mesmo, que dirá para outra pessoa. Eu tinha 28 anos, e meu mundo, ao mesmo tempo, diminuíra e se expandira de um jeito que ainda lutava para entender. Ele estava com 22 anos e não tinha o menor interesse naquilo. A única coisa que importava era o Metallica, seu puto. "Não", respondi, cansado demais para tentar mentir. "Foi bom." "Que?" Ele explodiu. "Se foi bom. Você não viu." Ele me olhou com um ar de decepção associada a raiva e choque. "Sim, foi bom pra caralho. Você perdeu um puta show. Os ingressos esgotaram, e os fãs enlouqueceram." "Ah, que legal. Desculpe não ter visto, cara." Seus olhos ultrajados estudaram os meus. Um garoto precoce se transformando rapidamente num homem, Lars devia estar apaixonado demais pelo Metallica e pelo barato que estava vivendo para se distanciar e pensar nos outros, mas ele não era idiota, e naquela hora deve ter sacado alguma coisa na minha cara sem saber exatamente o que era, o bastante para perdoar aquela mancada, mas não para esquecê-la, não num futuro próximo, pois mudou de assunto e, depois de zoar mais um pouco, foi embora mancando, ainda descontente comigo, mas não tão ofendido, ao menos era isso que eu esperava. Ele e seu dedo quebrado do pé. Vi como ele desaparecia na noite, acompanhado pelo guarda-costas, à procura de carona para casa ou seja lá para onde estivesse indo. Acidente, pensei. Que acidente? Quando James Hetfield conheceu Lars Ulrich, sacou qual era dele na hora. Um riquinho, pensou com seus botões. Você conhece o tipo, um cara que tem tudo, o filho único que desconhece uns não. E ele era assim. Nascido numa casa do tamanho de um castelo, na elegante cidade de Leru, a parte mais chique do município de Gentofte, na porção oriental da Dinamarca, Lars Ulrich veio ao mundo no dia 26 de dezembro de 1963. Um presente de Natal atrasado para um casal sem filhos de 30 e poucos anos, velhos, naquela época para serem pais, Lars foi considerado especial desde o dia em que nasceu. Era um conceito que ele logo começaria a compartilhar. Seu pai, Torben, era um tenista veterano com mais de 100 partidas na Copa Davis, tendo levado a equipe a várias finais e membro do jet set emergente do pós-guerra. Sua mãe, Lon, espécie de matriarca boêmia, lutava para manter os pés do marido, que vivia se mudando, no chão. Astro da era do tênis amador aos 40 anos, que continuava vencendo partidas do Grand Slam quando se profissionalizou tardiamente no final dos anos 1960, os interesses de Torben não se resumiam ao esporte. Como o Ministério de Esportes da Dinamarca daquela época amadora restringia a participação em torneios no exterior a apenas 56 dias por ano, ele teve tempo para se tornar também um talentoso redator do jornal Politiken, clarinetista de vários grupos de jazz e, mais tarde, artista, cineasta e adepto do budismo. Um tipo meio Gandalf, cabeludo e dono de uma barba longa cuja obsessão com o condicionamento físico e mental continuou muito tempo depois de encerrada a carreira de tenista, como lembrou numa entrevista em 2005. "Eu podia jogar tênis à tarde. Depois fazia um som à noite,
Seguia até a redação do jornal para escrever críticas, na sequência, talvez encontrar amigos pela manhã para tomar café, e então ensaiar com a banda ao meio-dia e jogar tênis às 15 horas. De repente, não tinha dormido por 3 ou 4 dias. Seu único filho também passaria o dia inteiro cheio de energia. As recordações mais antigas da infância de Lars estão emaranhadas com as obsessões constantes do pai e sua vida hiperativa. Até entrar na escola, aos 7 anos, nós viajávamos para todo canto, Lars me contou em 2009. Estados Unidos, Europa, fomos à Austrália algumas vezes. Passamos um inverno na África do Sul, acho que em 1966 ou 1967. O pai participava do Aberto da Austrália todos os anos em janeiro. E isso numa época em que viajar de avião não era tão comum. Era uma jornada e tanto chegar lá. E passamos muito tempo em Paris, Londres, todos esses lugares. Mas o tênis era apenas o emprego fixo. A casa vivia repleta de arte e música. Um amante do estilo quando Copenhague era uma incubadora de músicos de jazz contemporâneo, Torben tocava clarinete e saxofone, e Lars passou a infância numa casa que ecoava música, segundo recorda Ben Webster, Sonny Rollins, Dexter Gordon, todos passaram temporadas consideráveis na Dinamarca. Era um cenário saudável e meu pai escreveu bastante sobre isso. O quarto de Lars ficava ao lado da sala de música onde Torben mantinha a coleção de discos, de onde provinha um fluxo sonoro contínuo. Nene Cherry, filha do lendário saxofonista Don Lee, mais tarde, cantora de sucesso por mérito próprio, cresceu no mesmo bairro e foi amiga de infância. A casa sempre estava cheia de gente e havia muita atividade até tarde da noite, ouvindo um monte de discos de jazz, Hendrix, Stones, The Doors e Janis Joplin. Muitos músicos, escritores, artistas e afins circulavam pela casa quando eu era pequeno. Além de rock e jazz, contou Torben, Lars também foi exposto à música indiana, todos os tipos de música asiática, cantos budistas, música clássica. O quarto dele ficava colado à sala onde eu tocava esse som a noite inteira, e acho que ele também ouvia enquanto estava dormindo, então pode ter captado muita coisa sem ter consciência disso. O relacionamento próximo de Torben com a emergente cena jazzista dinamarquesa culminou no convite a Dexter Gordon para ser padrinho de Lars. Na verdade, sua primeira participação num palco profissional se deu aos 9 anos, pulando e berrando ao microfone durante uma apresentação do padrinho numa boate em Roma, aonde os pais foram durante uma noite de folga do Aberto da Itália. Parecia um cachorro louco, nas palavras do pai. As viagens constantes também deram a Lars facilidade com idiomas, sendo capaz de conversar desde pequeno em dinamarquês, inglês, alemão e um pouquinho de outras línguas. Era um estilo de vida itinerante que lhe deixaria sempre à vontade na estrada. Fui a lugares com meu pai aonde nunca fomos com o Metallica. Isso também deu ao menino uma sensação suprema de direito adquirido, uma autoconfiança muito forte de que nenhuma porta ficaria fechada para ele por muito tempo, a ideia de que talvez não fosse bem-vindo em algum lugar nunca lhe passou pela cabeça. Embora Lars tenha herdado do pai o amor por música e arte, foi da mãe, Lon, que herdou a capacidade gerencial que aplicaria na carreira com o Metallica. Além de cuidar bem dos 2 homens de sua vida, minha mãe era administradora, uma espécie de gerente da família, ele me contou na última vez em que conversamos em 2009, nossa zilionésima entrevista numa amizade que agora já dura mais de 25 anos. Meu pai não sabia que horas eram, em que mês estávamos, qual era o ano. Ele não sabia em que país estava. Ele era um desses caras eternamente perdidos, de uma maneira linda, no momento presente. Falo isso de um jeito muito positivo. Já minha mãe cuidava em tempo integral de todos os elementos práticos da vida dele. Então, sem dúvida foi da minha mãe que herdei parte da minha capacidade organizacional mais rígida. Acima de tudo, naquela época, havia o tênis. O pai de Torben também havia sido um tenista de sucesso. Durante mais de 20 anos foi executivo do mercado publicitário e participou de 74 jogos pela Copa Davis antes de virar presidente da Associação Dinamarquesa de Tênis na Grama. Quase inevitavelmente, embora não houvesse uma pressão explícita para fazer isso, Lars cresceu esperando seguir o que virar o negócio da família.
Mas, para ele, o tênis e o amor pela música se harmonizariam de modo ainda mais significativo. Em 1969, durante a estada anual de 6 semanas da família em Londres em função de Wimbledon e torneios satélites em Astorney e Keynes, o pequeno Lars, com 5 anos, foi levado ao seu primeiro show de rock, o famoso concerto gratuito feito pelos Rolling Stones para 250 mil pessoas no Hyde Park. Ele ainda tem as fotos que os pais tiraram dele. Acho que me levaram a alguns shows de jazz em clubes locais na Dinamarca ao longo dos anos, Lars me contou. Segundo ele, na maioria das vezes no reduto favorito do Zurich, o Montmartre, que Torben ajudava a cuidar. Mas, em termos de shows de rock, o dos Stones de 1969 foi, sim, o primeiro. Porém, sua primeira paixão musical genuína foi pelas bandas de rock pesado do começo dos anos 1970, como Uriah Heep, Status Quo e, principalmente, Deep Purple, que assistiu ao vivo pela primeira vez aos 9 anos. Ray Moore, tenista sul-africano amigo de Torben, ganhará ingressos para o show, que aconteceria na mesma arena de um dos torneios de que estava participando. Quando um amigo desistiu de última hora, ele ofereceu o ingresso que estava sobrando para o filho de Torben. Nas palavras de Lars, eu pirei. Não saía de sua cabeça durante dias, semanas. Ele logo ficou pentelhando o pai para comprar o seu primeiro disco do Deep Purple, Fireball. Só que, dessa vez, Torben não foi encorajador. Ele dizia que era quadrado, e o baterista, branco demais. Mas o filho não dava ouvidos ao pai. Tem uma personalidade obsessiva, ele mais tarde diria. Aos 9 anos, tudo se resumia no Deep Purple. Conforme envelheceu, passou a seguir a banda. Eu ficava o tempo todo sentado do lado de fora do hotel deles em Copenhague esperando Hit Blackmore sair para persegui-lo na rua. Quando, quase 30 anos depois, perguntei ao adulto Lars, pai de 3 filhos, qual era seu álbum predileto, ele respondeu sem titubear. Meu favorito de todos os tempos ainda é o Made in Japan, o duplo ao vivo do Purple de 1972. Contudo, o primeiro show para o qual comprou ingressos na fila do gargarejo foi para ver o Status Quo, na Tivoli Concertsaal, em Copenhague, em 1975, descrito mais tarde por Lars como uma espécie de lavagem cerebral. Ele tinha 11 anos e só conseguia pensar em como tinha chegado lá. Como fiquei tão perto? Algum dos bêbados vindos da Suécia bateria em mim ou, pior, vomitaria em mim? Tão perto do palco, mal podia enxergar onde a banda estava. A poucos metros dali, o frontman Francis Rossi parecia um deus do rock, com mais de 3 metros de altura, 1,5 metros de cabelo e uma Telecaster que parecia uma arma do caralho. Lars começou a frequentar a loja de discos mais conhecida de Copenhague, a Holy Grail, cujo atendente era seu herói, apresentando-o a bandas de rock menos conhecidas na época, como Judas Priest, Thin Lizzy e UFO. Ele fantasiava ter uma banda de rock, escrevia nomes de músicas e títulos de álbuns nos livros escolares, vivendo no seu mundo imaginário do estrelato roqueiro. O rock começou a ser o único interesse que o jovem, cada vez mais independente, não se sentia obrigado a compartilhar com os pais. Além de fornecer companhia para uma criança solitária crescendo na estrada, cercado por bondosos tios e tias do tênis, em casa, acostumado a conviver com pessoas mais velhas metidas artistas que o deixavam fazer o que bem quisesse. Como mais tarde disse ao escritor David Fricke, desse ponto de vista, foi uma educação muito aberta. O que, porém, significava que ele precisava se virar nessa atmosfera boêmia. Sempre tive de acordar sozinho de manhã e pedalar até a escola. Eu acordava às 7h30, descia as escadas, e a porta da frente estava aberta, umas 600 cervejas espalhadas na cozinha e na sala de estar, mas ninguém em casa. Havia velas acesas. Assim, eu fechava as portas, fazia o café e ia para a escola. Voltava para casa e tinha de acordar meus pais. Se por um lado isso o tornava bastante independente, por outro, era bastante solitário.
Para os meus pais, eu poderia ir ver o Black Sabbath 12 vezes por dia, mas eu tinha de me virar, entregando jornal ou qualquer outro jeito de conseguir dinheiro para comprar os ingressos. E também precisava achar uma maneira de ir ao show e voltar. A paixão por rock pesado barulhento, estilo que combinava muito mais com sua personalidade sociável e expansiva, continuou no início da adolescência e, embora seu futuro ainda estivesse ligado às mesmas quadras de tênis onde o pai ficará famoso, a dedicação ao esporte começava a minguar. Esse processo se acelerou quando, aos 13 anos, ganhou da avó a primeira bateria, não um kit para iniciantes, mas uma Ludwig, uma bateria de ouro entre roqueiros. Por conta de sua personalidade extrovertida e do excesso de vontade de ser o porta-voz do Metallica, segundo alguns, perguntei certa vez por que um frontman nato terminou no fundo do palco como baterista. Bem, existe um probleminha, respondeu Lars sorrindo. Eu não sabia cantar. Quando eu tentava cantar no chuveiro, minha voz me irritava. Então, como não conseguia ganhar nenhuma plateia de um só no chuveiro, vi que não ia rolar. E eu sempre adorei tocar bateria. Nem me lembro de um dia ter pensado, ser baterista e ter uma personalidade tipo a vai gerar conflito. Nunca me ocorreu que eu não poderia ser eu mesmo. Aquele lance de se você for o baterista terá de ficar calado e só falar quando lhe dirigirem a palavra, em segundo plano. Nunca encanei nisso. Ironicamente, foi apenas quando deu o primeiro passo como tenista profissional que sua atenção enfim se focou na bateria ao se matricular, aos 16 anos, na agora mundialmente famosa academia de tênis de Nick Bollettieri, então, a primeira do gênero, na Flórida. Segundo Lars, quando se cresce nos círculos do tênis você praticamente é arrastado. Não me lembro de ter parado para pensar e tomar a decisão de ser um tenista profissional, eu só conhecia aquilo. Somente mais tarde, depois que terminei a escola e nos mudamos para os Estados Unidos para eu me dedicar mais ativamente ao esporte por minha própria conta, longe da sombra do meu pai, percebi que não apenas não tinha o talento para seguir seus passos como tampouco a disciplina necessária. Você tem 16 anos, já bebe umas cervejas, tem as primeiras experiências com garotas e outras coisas, e de repente, precisa passar 6 horas por dia rebatendo aquelas merdas de bolas de tênis pra lá e pra cá. Ficou meio disciplinado demais para o meu gosto. Ele riu. No final, ficou menos de 6 meses na Flórida estudando com Bollettieri. Foi em 1979 depois que terminei a escola, meio que para descobrir se queria fazer aquilo. Eu ainda estava mais ou menos apaixonado pelo esporte. Foi no primeiro ano em que funcionou, muito antes de Mônica Seles, André Agassi, Pete Sampras ou qualquer um dos outros em que foram para lá. Juvenil ranqueado entre os 10 melhores da Dinamarca, ir para os Estados Unidos foi um choque. E sobre a mudança de Miami para Los Angeles, eu ia fazer o colegial numa escola porque meu pai era amigo íntimo do tenista Roy Emerson. Assim, eu frequentaria a mesma escola que Anthony Emerson, o filho de Roy, e faria parte da equipe de tênis com ele. Mas adivinhem só, eu não era um dos 7 melhores jogadores de tênis do colegial. Não entrei na porra da equipe de tênis do colegial. Para ver como era competitivo. Era uma loucura. Havia outras questões desencorajadoras. Torben era alto, Lars, baixo, tendo apenas 1,67 m, uma desvantagem marcante. Mesmo assim, Bollettieri acredita que, com a devida dedicação, Lars poderia ser um bom tenista de nível médio. Ele se movia extremamente bem e tinha muita habilidade. E embora soubéssemos que Lars não seria tão alto quando seu pai nem ficaria mais forte, o grande problema era a falta de dedicação ao trabalho rigoroso que seria necessário. Ou, nas palavras de Torben, numa entrevista de 2005 a Leigh Vetersby, Larsen se interessava bastante por tênis naquela época, mas também tinha muito interesse por música. Depois de um ano, ele ainda queria ver shows, e acho que a academia onde estava não aprovava muito suas ausências, então ele tomava broncas por chegar muito tarde. Nessa época, segundo Lars me contou, eu meio que percebi que esse lance de tênis talvez fosse ficar de lado e, quem sabe, a música se tornasse uma atividade em tempo integral.
Se o interesse natural adolescente por garotas, cervejas e um baseado ocasional foi um fator primordial na troca da raquete pelas baquetas, a indisposição do jovem Ulrich pelo tênis também coincidiu com um momento no rock que estava prestes a escrever seu próprio ruidoso capítulo na história da música, a pretensa e de nome complicado New Wave of British Heavy Metal, ou NWOBHM. Foi em março de 1980, Lars contaria mais tarde, que entrei numa loja de discos nos Estados Unidos, procurando pelo último álbum do Triumph ou alguma merda do gênero, e fui fuçar no setor de importados. Isso foi bem antes de sacar o que estava rolando na Inglaterra, então, quando achei um disco chamado Iron Maiden, não fazia a menor ideia de quem ou o que era. A ilustração na capa do Eden, o cadáver mumificado que viria a decorar todos os discos do Maiden, poderia ter sido usada por qualquer banda, mas as fotos empolgantes na contracapa se destacavam. Havia algo pesado pra caralho naquela energia tão agressiva. Curiosamente, só ouvi o disco quando voltei à Dinamarca porque não tinha vitrola. Sem saber, Lars topara com uma das mais importantes referências que logo se transformaria num divisor de águas da história do rock. Em meados de 1979, ainda sem contrato com uma grande gravadora, o Iron Maiden já era uma banda claramente em ascensão. Motivada pelo sucesso inesperado de The Soundhouse Tapes, EP demo de 3 faixas bancado pela banda e gravado praticamente de graça, a Sounds, então uma das revistas semanais de música mais populares da Grã-Bretanha, havia publicado a primeira crítica de uma apresentação ao vivo da banda, um show no Music Machine, no distrito londrino de Camden Town, onde o Iron Maiden foi encaixado entre o Angel Witch, uma cópia do Black Sabbath, e o bougie mais bluseiro e de velha guarda do Samson, que contava com o futuro vocalista do Maiden, Bruce Dickinson, então conhecido como Bruce. Geoff Barton, editor adjunto da Sounds, que viu o concerto, escreveria mais tarde: "Lembro-me claramente de o Maiden ser a melhor banda da noite, infinitamente preferível aos adoradores do Sabbath e muito à frente do Samson." Contudo, o que realmente o intrigava, como Barton viria a me dizer, é como bandas como o Iron Maiden ou o Angel Witch pudessem existir naquela época, quando o punk e o new wave aparentemente haviam matado o hard rock e o metal. Pressentindo que o assunto renderia, Barton falou com Alan Lewis, editor da revista, sobre fazer uma matéria de capa não apenas sobre o Iron Maiden, mas com toda a nova geração de rock pesado que batizou, deliberadamente usando o estilo chamativo dos tabloides, de A New Wave of British Heavy Metal. Sinceramente, eu não achava que essas bandas tinham alguma ligação musical particular, mas era interessante que tantas estivessem aparecendo ao mesmo tempo. Era uma coisa boa para os roqueiros genuínos, que tinham se inibido e deixado de andar no visual enquanto esperavam o punk passar. Eles haviam começado publicando uma reportagem sobre o Def Leppard, que acabará de lançar o primeiro EP independente de 4 faixas, Get Asha Rock Is Off. Depois, veio o Maiden, seguido por Samson, Angel Witch, Tigers of Pantang e Praying Mantis. Também fizemos matérias sobre eles, e a coisa não parou mais. O que nem Barton previra, porém, era o efeito enorme que uma frase quase cômica inventada numa tarde chuvosa na redação da Sounds teria sobre o mundo da música. Publicamos a matéria sobre a NWOBHM, e a resposta que tivemos dos leitores e das outras bandas foi fenomenal. Estava claro que, independente do nome, algo estava acontecendo. De repente, parecia haver novas bandas de heavy metal pintando em todo o canto. É lógico que nem todas eram boas e como o Iron Maiden e o Def Leppard, mas o simples fato de estarem tentando era notícia, e seguimos nessa toada por quase 2 anos. Ironicamente, considerando o pouco caso que seria esperado da maioria dos críticos musicais do pós-punk por qualquer banda chamada Praying Mantis ou Angel Witch, a motivação por trás desse ressurgimento vinha de uma insatisfação, semelhante à do punk, com que uma nova geração de garotos encarava as bandas já consolidadas, as quais só se preocupavam em fazer álbuns que as agradassem. Em 1979, Led Zeppelin, Pink Floyd, Emerson, Lake Palmer e Yes, membros proeminentes da então realeza roqueira vigente, raramente eram vistos nos palcos britânicos, quando se dignavam a fazer uma aparição rápida, trocavam a ideia de turnê por algumas datas esparsas e lucrativas em grandes arenas impessoais como a Earls Court, em Londres.
As bandas de rock tinham se tornado pomposas e afetadas, a música que tocavam envelhecia antes da hora. Como resultado, a distância entre quem estava no palco e na plateia nunca fora maior. A reação punk era um desejo de apagar o passado para começar novamente do zero. Mas, em sua pressa de derrubar o edifício, o punk deixará de lado o óbvio que, em sua base, o hard rock e o heavy metal não eram tão diferentes do que o melhor punk rock considerava ser cru, vivo, sem medo de ofender, sem medo de ser ridicularizado pelas roupas que usava e pelo estilo de vida que escolheu expor, alerta às possibilidades criativas de existir provocativamente longe do mainstream. As bandas da NWOBHM também haviam absorvido as lições mais práticas do punk. Era possível lançar edições limitadas de seus discos por pequenos selos independentes, como um estímulo para depois fechar contratos de longo prazo com grandes gravadoras. Assim, foram lançados o EP Get Your Rocks Off, do Def Leppard, pelo selo da banda, Blood on Rifola, e o EP caseiro The Soundhouse Tapes, do Iron Maiden. Cópias originais dos dois só podem ser adquiridas agora por centenas de libras. Já Saxon e Motorhead, embora estritamente falando não se enquadrassem na categoria NWOBHM, foram jogados nesse meio, quase que por acaso temporal e pelo fato de suas primeiras gravações também terem sido lançadas por selos independentes. Ainda exemplo do punk, os fãs da NWOBHM começaram a publicar fanzines. Títulos como Metal Fury e Metal Forces, na Grã-Bretanha, e similares pelo mundo, como Metal Mania e Metal Rendezvous, nos Estados Unidos, e a Aardschok, na Holanda, deram o mesmo salto da imprensa marginal para as prateleiras das lojas de discos e bancas de jornal à medida que a demanda por reportagens sobre o novo cenário revitalizado do rock britânico crescia rapidamente. Com a Sounds abrindo caminho, o restante da imprensa musical britânica de grande circulação também se preparava para entrar na cena. Malcolm Dome, que a vida inteira fora um devoto do heavy metal e do hard rock e então era o editor adjunto da Dominion Press, editora que publicava títulos voltados para a educação científica, começou a escrever matérias freelance sobre o mundinho NWOBHM para o Record Mirror, mais tarde tornando-se o principal redator da Kerrang! Ele descreve o intervalo entre 1979 e 1981, a apoteose da NWOBHM, como alguns dos anos mais empolgantes para o novo rock que este país já viu. Dome entrou no Record Mirror depois que o jornalista especializado em rock da empresa, Steve Jett, fora chamado para trabalhar no Melody Maker, periódico mais famoso, disposto a não perder o que corretamente viam como a chegada de um estilo importante e especificamente cada vez mais popular. Em 1981, a imprensa britânica estava pronta para gerar a primeira revista do mundo dedicada ao rock e ao metal, a Kerrang! Originalmente tocada por Geoff Barton como um suplemento da Sounds para continuar apoiando a cena da NWOBHM, que começava a ser levada a sério e a ganhar projeção na Grã-Bretanha e no mundo. Nas palavras de Dome, o Maiden era visto como o principal nome da NWOBHM. Com a possível exceção do Def Leppard, eles estavam muito à frente de todos. Mas, é claro, como em qualquer cena musical, ela se alimentava de si mesma. Por conta da atenção da mídia que ambas estavam gerando, as duas bandas assinariam contratos com grandes gravadoras, Iron Maiden com a EMI, e Leppard com a Phonogram. Na verdade, virou uma corrida para ver qual das duas chegaria primeiro às paradas nacionais. O potencial comercial do Maiden ficou aparente para a EMI quando o EP The Soundhouse Tapes, lançado numa edição limitada em novembro de 1979 pelo selo Rock Hard Records, vendeu 5.000 cópias. Nunca pensadas para o varejo, o vinil de 7 polegadas só era vendido por reembolso postal, ao preço de 1,20 libra, incluindo a postagem e o manuseio, e distribuído por um amigo da banda chamado Keith Vilfort, que convocou a mãe para ajudá-lo no processo, centralizado na casa da família em East Ham. Miraculosamente, eles conseguiram despachar mais de 3.000 cópias na primeira semana. Depois que a banda assinou com a EMI, a coletânea de NWOBHM, Metal for Mutas, liderou o ataque, sendo lançada em fevereiro de 1980. Fruto da imaginação de Ashley Goodall, jovem contratado da EMI, Metal for Mutas exibia 9 bandas aclamadas da NWOBHM,
sendo Iron Maiden a mais proeminente e a única a ter 2 faixas, Sanctuary e Wrathchild. O restante do disco trazia uma mistura de faixas de adeptos verdadeiros da NWOBHM como Samson, Tomorrow or Yesterday, Angel Witch, Baphomet, Sledgehammer, Praying Mantis, Captured City, de maneira mais oportunista, tapa-buracos da velha guarda, como Toad the Wet Sprocket, Ethel the Frog e até Nuts, ex-contratada da IM, que mal podia ser classificada como nova em qualquer estágio de sua carreira pouco notável. Como Malcolm Dome, que resenhou o disco para o Record Mirror, diz agora, achei todos empolgantes. Foi uma pena não terem conseguido também o Def Leppard e o Diamond Head, mas ainda acho um belo resumo daquela época. A turnê de divulgação de Metal for Mutas foi mais representativa e trouxe Maiden, Praying Mantis, Tigers of Pantang e Raven, todos membros autênticos da elite da NWOBHM. O então guitarrista do Maiden, Dennis Stratton, que tinha acabado de entrar, me contou ter ficado chocado com a reação que os shows causavam nos fãs. Ainda segundo ele, musicalmente, estava no limite do punk rock, o público era fanático. Para mim, todos faziam heavy metal, mas por algum motivo os fãs viam que o Maiden era diferente. O colega guitarrista do Maiden, Dave Murray, lembra das pessoas esperando a turnê chegar. A impressão era de que o lance punk estava meio que chegando ao fim e havia essa lacuna que todos esperavam ser preenchida por alguma coisa nova. E foi ótimo, porque o rock estava supostamente morto, mas na verdade havia uma porrada de garotos indo aos shows ou formando bandas. Quando o álbum homônimo Iron Maiden foi lançado na primavera de 1980, ele logo chegou à 4ª posição das paradas britânicas. Em função disso, cópias importadas começaram a inundar os Estados Unidos antes do lançamento oficial, mas para o final do ano. Na costa oeste, Lars Ulrich foi um dos primeiros a comprar o seu. Como ele me disse, eu recebia a Sound semanalmente encomendas especiais da Bullet Records, um selo independente especializado em NWOBHM. New Wave of British Heavy Metal proporcionou um novo sentido, um novo limite para o rock tradicional dos cabeludos. Eu era um adolescente dinamarquês fã do Deep Purple que achava que não tinha como a coisa melhorar e, de repente, fiquei vidrado em todo esse lance da NWOBHM. Sei que sou esquisito, mas isso mudou minha vida. O único problema é que não havia ninguém com quem pudesse falar disso. Quando cheguei a Los Angeles, me sentia quase sempre deslocado. Matriculado no colegial em Newport Beach, na Back Bay, ele era o aluno estrangeiro de sotaque engraçado e gosto esquisito por roupas e música. Havia uns 500 garotos com camisas cor-de-rosa da Lacoste e um cara com a camiseta do Saxon. Eu não gostava de brigar. Eu não era assim. Era mais um lobo solitário. Um estranho cuidando da minha vida, vivendo no meu mundo sem me relacionar com nada ao meu redor, nem na escola nem em Newport Beach, onde então morava com a família. A NWOBHM era o heavy metal tocado com atitude punk, ele insistia. Meu coração e minha alma estavam na Inglaterra com Iron Maiden, Def Leppard e Diamond Head, enquanto eu estava nesse deserto musical sem graça do sul californiano sendo bombardeado por Hellsage Wagon e STYX. Eu tinha todo o material enviado da Inglaterra. Andava pela escola com a camiseta do Saxon, e as pessoas me olhavam como se eu fosse de outro planeta. Lars confessou ter tentado se integrar à cena local indo ver o YT no Clube Sarvold, em Hollywood, pouco antes do aniversário de 17 anos, mas os únicos amigos de verdade com quem se identificava, e que entendiam o que significava desfilar com uma camiseta do Motorhead ou do Iron Maiden eram aqueles com quem se correspondia no então emergente cenário da troca de fitas cassete. Finalmente, Lars fez amigos de gosto similar ao seu, 2 roqueiros ligeiramente mais velhos de Woodlands Hills, John Cornarens e Brian Slagel. John era um grande fã do UFO, relata agora Slagel, e nós havíamos ido ver Michael Schenker, ex-guitarrista do UFO, tocar no Country Club, em Reseda. Isso deve ter acontecido em dezembro de 1980. Depois do show, John estava no estacionamento e viu um moleque usando uma camiseta europeia do Saxon. Tirando nós dois, ninguém conhecia o Saxon em Los Angeles.
Então John foi correndo para saber onde ele tinha comprado a camisa. Cornarens contou mais tarde: vi um baixinho cabeludo com uma camiseta amarrotada do Saxon e fui atrás dele. O Lars ficou todo animado porque achava que era o único em Los Angeles. Assim começamos a falar da NWOBHM no dia seguinte, ou no outro. Passei na casa dele para uma maratona de NWOBHM. Logo, juntaram-se a pequena gangue nerd e outros caras de Los Angeles maníacos pela NWOBHM, como Bob Nalbandian, Patrick Scott, Longe Dali, Ron Quintana, em São Francisco, e K.J. Dogon, no Oregon, e todos deram contribuições pequenas, mas decisivas, para o desenvolvimento inicial do Metallica. Obviamente, havia muita inocência. Lars sorriu, quando, em 2009, o estimulei a se lembrar de mais coisas. Havia muita energia juvenil, um monte de moleques de todos os cantos que provavelmente só tinham em comum o fato de serem párias, solitários e sofrer para se enquadrar no estilo norte-americano de conduzir a vida, como escola, objetivos, sonhos e toda essa merda. E todos havíamos descoberto a música e curtíamos as mesmas coisas, esse lance incrível meio que é inventado e pela imprensa britânica. E foi muito positivo. Todos acreditávamos naquela parada vinda da Inglaterra. E também porque isso nos unia, e era algo que estava acontecendo longe dali, o que deixava tudo ainda mais fascinante. Não havia acesso imediato, em termos de presença física. Era muito fácil se imaginar em meio àquilo tudo. E a New Wave of British Heavy Metal proporcionou isso para muitos de nós. Achávamos que ele era um metaleiro europeu maluco, contou Ron Quintana, que conheceu Lars no fim de 1980. Contudo, segundo Ron, meus amigos do Parque Golden Gate e eu logo passamos a respeitar o conhecimento de Lars relacionado a bandas sobre as quais só tínhamos lido a respeito ou, o mais comum, só havíamos visto os logotipos e suspeitávamos que fossem pesadas. Lars conhecia essa parada desde o comecinho e, para mim, era um especialista em bandas novas. Brian Slagel, que hoje cuida do bem-sucedido selo Metal Blade, descobriu a NWOBHM no esquema de troca de fitas, no qual se envolveu no colegial, trocando suas fitas cassete caseiras com uma lista cada vez maior de amigos fanáticos. No fim das contas, comecei a trocar fitas ao vivo com gente do mundo inteiro, contou. Um de seus correspondentes era da Suécia e mandou uma fita de um show do AC/DC, na qual também gravou algumas faixas de uma banda nova chamada Iron Maiden no final. Era The Soul 12 Tapes, 3 músicas na sequência do fim do material do AC/DC. Pirei. Era fantástico. O que é isso? Brian pediu ao correspondente sueco informações sobre a NWOBHM e depois passou a adquirir edições importadas da Sounds, que conseguia comprar numa das lojas locais de disco, para saber mais. Logo ele havia reunido um conhecimento impressionante sobre a emergente cena britânica e começou a compartilhar suas descobertas com os amigos. Para começar, havia eu, meu amigo John Cornarens e Lars. Uma vez por semana eles se encontravam para percorrer todas as lojas de discos independentes que vendiam cópias importadas desse rock decididamente não americano. Só havia umas 3 ou 4 lojas e elas ficavam a 1 hora de distância uma da outra de carro. Havia a Z Records em Long Beach. A Mob Disney em Sherman Oaks ficava mais perto de onde eu morava. E havia algumas outras de cujos nomes não me lembro agora, incluindo uma loja em Costa Mesa, que ficava bem longe. Íamos todos num carro só e tínhamos de pegar Lars onde ele morava em Newport Beach. Como Lars tinha vindo da Europa, conhecia coisas que ignorávamos, e tínhamos coisas que ele não tinha, assim nós 3 nos tornamos bons amigos por causa do nosso amor pela NWOBHM. Lars tinha 16 anos, Brian e John, 18. Mas era Lars quem parecia ter a vantagem. Ele era um moleque pirado cheio de energia. Quando visitávamos essas lojas, Lars saía do carro e entrava na seção de metal antes que eu pudesse desligar o motor. Quando gostava de alguma coisa, ele mergulhava de cabeça. Lars curtia tanto a NWOBHM que queria fazer parte dela.
Patrick Scott, um ano mais novo que Lars, mas, por causa do sistema escolar da Dinamarca, da mesma série que ele no colegial, tinha ouvido falar do moleque dinamarquês muito antes de conhecê-lo. Todos nós frequentávamos um lugar chamado Music Market. Scott e o amigo Bob Nalbandian também iam e perguntávamos se a nova Kerrang! Havia chegado, mas diziam que um baixinho dinamarquês já tinha levado. Queríamos saber quem era ele porque sempre chegava antes de nós. Ou então estávamos procurando singles importados da Grã-Bretanha e na NEA Records e falavam que o dinamarquês tinha passado e levado. Assim, ficávamos frustrados, mas queríamos conhecê-lo. Estávamos muito a fim de conhecer pessoas nessa mesma onda. Quando finalmente se conheceram pelos classificados de um jornal gratuito de Los Angeles chamado The Recycler, Patrick ligou para Lars, que o convidou para passar na casa dele. Segundo Scott, ele tinha uma coleção de discos incrível que me deixou babando, e nós ficamos amigos. Ele vinha na minha casa e assistíamos partidas de tênis. Minha família foi uma das primeiras a ter TV a cabo, então ele vinha para ver e ficar com a gente. Outro membro da turma, Bob Nalbandian, agora escritor e DJ, não satisfeito em bater perna pelas lojas atrás de discos novos, também era um prolífico colecionador de importados vendidos por catálogo. Uma vez, quando Lars encomendou um 12 polegadas de Heavy Metal Mania, do Holocaust, ele se ofereceu para pedir um também para Bob. Passado um mês, Bob recebeu um telefonema de Lars dizendo que os discos finalmente haviam chegado e que ele deveria pegar o seu. Fiquei feliz, não via a hora de ouvir. Só que ele falou, houve um problema. A sua cópia foi tirada da embalagem e deixada perto do fogão. Veja bem que ele disse a sua cópia. Então, a minha ficou deformada. Assim, peguei o carro e dirigi 110 km até a casa dele só para ouvir, e era fantástico. Não discutiria com ele por minha cópia estar toda ferrada. Afinal, pensei, onde vou arrumar outro Heavy Metal Mania? Havia dois, o do Lars e o meu. Então montei a tábua de passar roupa da minha mãe e tentei endireitá-lo. Lars gravava para os amigos fitas com raridades altamente valorizadas de grupos como Crucifixion, Demolition, Hellenbachach, Night Team Flyer, todas essas coisas da NWOBHM, recordou-se Patrick Scott. Em troca, apresentou a Lars grupos como Accept, da Alemanha, e uma novidade dinamarquesa, o Merciful Fate. Lars, que havia conhecido a banda, mas nunca escutado suas músicas, ficou bastante impressionado com o primeiro EP de 4 faixas intitulado simplesmente The Merciful Fate EP, também conhecido como Nos Heavy no Fan. Ele implorou a Patrick, troco qualquer coisa da minha coleção por ele. Mas Patrick, igualmente obcecado, não trocava. Só que a banda pela qual Lars realmente se apaixonou foi o Diamond Head, que trazia algumas características de grupos clássicos da NWOBHM, como Iron Maiden, mas as incorporava em sonoridades roqueiras claramente da velha guarda, emprestadas de velhos deuses como Led Zeppelin, Deep Purple e Black Sabbath. Lars os conheceu por meio de uma fita do primeiro single, Shoot Out the Lights, que ele considerava bom, mas normal. Todavia, quando leu na Sound sobre Lightning to the Nations, álbum da banda produzido de modo independente vendido pelo correio, ele não conseguiu resistir e fez o pedido. Contente, mais tarde lembraria como cada cópia era assinada por um dos membros do quarteto, e a sorte decidia qual autógrafo você teria. Lars, que tinha uma sorte dos diabos, ficou com a assinatura do vocalista, Shane Harris para o fanático pela NWOBHM. Um prêmio raro. Entretanto, a demora na chegada do disco à casa do Zurich resultou numa troca de correspondência com Linda Harris, mãe de Shane e então co-empresária da banda. Ela me escreveu cartas bacanas e me mandou patches e singles, mas nada do álbum. Até que finalmente, em abril de 1981, o disco de rótulo branco chegou e fiquei impressionado com os riffs e o frescor. Na verdade, ele ficou tão impressionado que, mais tarde, o Metallica tocaria ao vivo e depois gravaria 5 das 7 faixas do álbum, incluindo The My Evil, Helpless, Sucking My Love e The Prince. Em particular, ele ficou encantado com a música Vitis Electric, da qual já ouvirá uma versão em outra suposta coletânea de NWOBHM chamada Brute Force. Era incrível. Hoje, se você olhar a capa do disco e comparar a foto dos caras do Diamond Head com as de qualquer outra banda, verá que eles tinham uma atitude e energia inigualáveis. Havia algo especial no Diamond Head, sem a menor dúvida. Mas todo o pensamento secreto que Lars pudesse ter de virar músico era contido. Certamente, nenhum de seus amigos colecionadores tinha qualquer suspeita da sua ambição de criar a melhor banda de NWOBHM do mundo. Inicialmente, não havia nenhum sinal de que Lars quisesse montar uma banda, diz Brian Slagel. Então um dia, na casa dos pais de Lars, Brian notou uma bateria desmontada num canto. Ele falou, vou montar uma banda, e nós respondemos, sim, Lars, claro que vai. Mas quando Brian Slagel criou um fanzine, The New Heavy Metal Revue, Lars sentiu que deveria se apressar e também inventar um projeto seu. Adorava tantas bandas excelentes que achei que seria interessante fazer algo do gênero, Slagel afirmou. Não havia ninguém aqui nos Estados Unidos que realmente conhecesse alguma coisa sobre essas bandas de NWOBHM. A primeira edição foi criada por curtição no começo de 1981. Nós escrevemos críticas e outras coisas sobre o Maiden e algumas bandas norte-americanas, xerocamos e tentamos levá-las aonde fosse possível. Foi nessa época que Slagel também começou a trabalhar numa loja de discos independente, a Oz Records, onde entrou em contato com um monte de importadores, assim consegui mais um espaço para distribuição. Com o fanzine à venda nas mesmas lojas que ele e Lars conheceram como fãs caçadores de cópias importadas de NWOBHM, a vontade que Lars sentia de se envolver de alguma maneira ficou insuportável. Foi nessa hora que ele remontou a bateria e voltou a treinar. Porém, o problema de ser baterista é que, quando se toca sozinho, só dá para avançar até certo ponto. É preciso tocar com outros músicos para aprimorar a técnica.
Por não ter nenhum amigo músico nem remotamente interessado no estilo que queria tocar, Lars tentou encontrar uma solução para o problema anunciando nos classificados musicais do jornal local de Recycler: baterista procura outros músicos de metal para tirar um som. Tigers of Pantan, Diamond Head e Iron Maiden. Lars me contou que isso foi em fevereiro ou março de 1981. E eu estava simplesmente maluco e obcecado com todo aquele movimento vindo da Inglaterra, conseguindo todos os singles e ouvindo todas as bandas, fazendo todas aquelas coisas. E durante aquela primavera, de 1981, tentei encontrar outros músicos para tirar um som e tocar metal de verdade, mas foi completamente infrutífero. Então eu meio que fiquei de saco cheio com a situação e quis passar o verão na Europa. Desiludido com a vida na agradável Newport Beach, frustrado por suas aparentemente vãs tentativas de encontrar almas similares com quem tocar bateria e, embora não tivesse admitido a si mesmo na época, envolvido em uma busca desesperada por algo que preenchesse o vazio deixado na sua vida, e na de seus pais pelo fracasso ao tentar a carreira de tenista, Lars procurava uma fuga rápida e, talvez, uma oportunidade mais realista de conhecer outras pessoas que sentissem o mesmo que ele pela música. Ao conversar com os pais, eles o apoiaram, como sempre. Na Dinamarca, ele podia viajar sozinho. Naquela época na Dinamarca, uma criança de 8 ou 9 anos podia tomar o ônibus até a sala de espetáculos, ver o show e depois voltar sozinho, contou Torben. E se dormisse no ônibus, o motorista diria: está na hora de levantar e ir para casa. Nesse contexto, deixar o filho de 17 anos pegar sozinho um avião que cruzasse o Atlântico estava longe de ser um problema desde que ele prometesse escrever e, quando possível, telefonar, só para a mãe saber que estava bem, e com o acordo tácito de que, quando voltasse, iria ao menos tentar algum plano, como fazer faculdade ou arrumar um emprego. Lars comprou uma passagem de ida e volta para Londres e se preparou para partir sozinho. Então, algumas semanas antes de viajar, recebi uma ligação de um cara chamado Hugh Tanner que tinha visto meu anúncio e veio para tocarmos, trazendo um tal de James Hetfield. Só que aquele primeiro encontro não rolou direito. Hugh e James foram juntos conhecer Lars. Sem saber ao certo quem estava fazendo o teste para quem, a primeira música que tocaram foi Hit the Lights. Lars tinha um prato que vivia caindo, contou James. Era preciso parar enquanto ele consertava. Quando acabou, ele pensou: que porra foi essa? A questão não era apenas a habilidade rudimentar de Lars na bateria, tinha a ver com seus trejeitos, olhares, sotaque, comportamento. James chegou a dizer seu cheiro, refletindo a diferença entre o padrão norte-americano de higiene, de um banho por dia, e o hábito mais europeu de ficar dias sem tomar banho, usando a mesma camiseta e jeans até ficarem duros de suor. Para James Hetfield, Lars poderia ter descido de uma espaçonave. Um estranho numa terra estranha, ele não via como a parceria poderia dar certo entre os dois. Lars tampouco se impressionou com James. A voz dele naquele tempo ainda não tinha virado o rosnado feroz pelo qual se tornou famoso. Ao contrário, ele cantou usando uma afetada voz aguda de castrato irritado, uma mistura de Robbie Halford, Robert Plant, e um esquilo estrangulado. Lars também ficou chateado pelo que considerou uma clara energia hostil emanando do vocalista, que mal falou e se recusou a fazer contato visual. Depois do primeiro encontro com um homem que mais tarde qualificaria como o rei do distanciamento, quase temeroso de contato social, Lars passou o resto daquele dia completamente desiludido. Fizemos um ensaio e não rolou quase nada, ele me disse. E fiquei meio puto com aquilo tudo. Não com tocar, mas com a ideia de nunca achar alguém nos Estados Unidos com quem fazer um som. Em vez disso, agarrou-se a outro plano que estava tramando, deixar os Estados Unidos e voltar à Europa. Não para a Dinamarca, mas para a Grã-Bretanha, onde estava a ação. Quando, com a mesma petulância incorrigível que exibia nos dias em que esperava nos saguões dos hotéis pelo autógrafo de Hit Blackmore, escreveu a Linda Harris perguntando se um dia poderia visitar a ela e ao filho e ver a banda tocar, Linda concordou, sem nunca esperar que passasse disso. Mas ela nunca havia conhecido alguém como Lars Ulrich. O Lars sempre vinha com essas ideias, contou Brian Slagel. A gente respondia assim: Lars, claro. Assim ele falava em ir para a Inglaterra nestes termos: preciso ir para lá, começar a sair com as bandas. Sim, claro. Achávamos que ele iria. Então ele foi, e lembro que nos ligou uma vez: adivinhem o que estou fazendo? O que? Curtindo com o Diamond Head. Ah, sim, claro. Não o acreditam? E ele punha Shane Harris ao telefone. Ele não apenas os tinha visto como também ficará amigo deles. Era uma loucura. Ele pensava em coisas que queria fazer e conseguia, coisas que você nunca acreditaria que pudessem rolar. O lance do Diamond Head é um dos muitos exemplos. Fiquei de queixo caído, um moleque de 17 anos indo sozinho para a Inglaterra. Uma coisa é ir para lá, conhecer a cena e ver os shows, mas sair com a banda foi simplesmente incrível. Lembrando agora da chegada de Lars Ulrich ao seu meio, quase 3 décadas depois, Brian Tatler,
guitarrista do Diamond Head, ainda ri da audácia do jovem fã. Ele começou a mandar cartas manuscritas dizendo que morava nos Estados Unidos e adorava a NWOBHM. Depois ele soube que estávamos fazendo uma turnê no verão de 1981, a grande turnê em que tocamos no Volvish Odeon, comprou uma passagem e veio para a Inglaterra ver o Diamond Head, seu grupo preferido. Ele era só um fã, não falou que era baterista ou coisa assim. A gente falava, esse tal de Lars dos Estados Unidos mandou outra carta. Daí ele pintou no Volvish Odeon, se apresentou, e ficamos impressionados porque ninguém nunca havia saído de lá para ver o Diamond Head antes. Parecia uma proeza e tanto. Eu nunca tinha posto os pés nos Estados Unidos, e ele tinha 17 anos, foi aos bastidores e se apresentou. Ficamos lisonjeados. Perguntamos onde estava hospedado, e ele disse, não sei, vim direto do aeroporto. Perguntei se ele não queria ficar na minha casa. Aí ele entrou no carro, depois disso, ia conosco a todo canto, incluindo mais 2 shows da banda, um em Leeds, outro em Hereford, todo apertado no banco de trás do Austin Allegro de Sean. Lars ficou uma semana na casa do Brian. O guitarrista ainda morava com os pais, e Lars dormiu no quarto dele, no chão recoberto por um carpete fino, em um velho saco de dormir comido por traças. Na maioria das noites, eles iam beber em bares. Uma noite voltamos caminhando para casa porque perdemos o ônibus e ficamos completamente encharcados, contou Brian. Ele disse que não tinha roupa para trocar. Achei uma calça boca de sino amarela velha do meu irmão no fundo do guarda-roupa, e ele vestiu. Devia ter batido uma foto. Ele era uma figura, sabe? Cheio de gás e energia. Cheio de entusiasmo pela NWOBHM. Quando voltavam do pub, sentavam-se juntos para ver uma fita Betamax que Brian conseguirá recentemente, do California Jam de 1974, o festival que foi um dos primeiros shows do então desconhecido vocalista David Coverdale no Deep Purple. Segundo Brian, Lars adorava aquilo. A gente costumava assistir de madrugada. E ele imitava os solos porque curtia muito Deep Purple e Blackmore. Outro vídeo adorado era o do Lynyrd Skynyrd abrindo para os Stones em Knebworth, que Brian gravara da TV. Lars rolava no chão imitando o solo de Freebird. Perguntei como o adolescente Lars se mantinha financeiramente em sua temporada na Inglaterra. Ele estava cheio da grana, revelou Brian. Acho que o pai dele era bem de vida ou coisa assim. Eu pensava como ele podia ter todo aquele dinheiro. Ele devia ter umas 150 libras. Era um valor substancial em 1981. Lars queria comprar de mim um monte de exemplares da Sounds. Eram números que ele não tinha e traziam uma porrada de reportagens interessantes sobre o Angel Witch ou sei lá o que. Ele também foi até a Pinnacle Records, a distribuidora. Acho que descobriu como chegar lá. Ele desapareceu um dia e disse que ia à Pinnacle. O cara pegou o trem, descobriu onde era e voltou carregado de álbuns e compactos. Ele comprou uns 40 discos. Depois sentávamos e tocávamos, ele punha um disco atrás do outro, do Fist, Sledgehammer, Whitfield e sabe Deus o que mais. Falávamos ver se é bom e eu não gostei dessa parte aí. Ficávamos dissecando os álbuns. Depois de uma semana, ele foi para a casa de Sean e passou um mês lá, dormindo no sofá e atacando a geladeira. Sean dizia que a Lars passava a noite inteira ouvindo Beats Electric nos fones de ouvido. Brian deu uma risadinha. Mais importante, Tatler se lembrou de como o jovem Ulrich nos observava quando ensaiávamos. Eu ia compor na casa de Sean e a Lars ficava sentado no canto olhando. Só observando. Sean tinha um gravador de 4 canais, um TEAC, e a gente gravava umas demos no processo. E provavelmente a Lars estava captando a energia, é assim que se compõe, é assim que se faz. Mas ele mencionou que tocava a bateria? Ele nunca tocou no assunto. Nunca disse, sou baterista ou vou montar uma banda ou posso experimentar sua bateria? Vai ver, ele não se achava tão bom ou não julgava estar à altura de Duncan Scott, sei lá.
Ele era apenas um bom rapaz e tinha um sotaque muito estranho. Isso nos divertiu por semanas. De acordo com as informações coletadas, Lars Ulrich terminou a estada de verão na Grã-Bretanha arrumando um jeito de ir ao Jackson Studio, em Rickmansworth, onde outra de suas bandas prediletas, o Motorhead, estava gravando o álbum Iron Fist. Lem, líder do Motorhead, disse: "Não me lembro de Lars no estúdio enquanto gravávamos o disco. Não estou dizendo que ele não esteve lá, mas isso foi há muito tempo, e minhas lembranças desse período são muito nebulosas." Antes de acrescentar com benevolência, "Mas se Lars disse que passou por lá, não vou contradizê-lo." Lem, porém, se lembrou de um Lars Ulrich bastante jovem presente em vários shows na costa oeste durante a primeira turnê norte-americana da banda, abrindo para Ozzy Osbourne, no começo daquele mesmo ano, algumas semanas antes de Lars ir para o Reino Unido. Isso bateria com o fato de Brian Tatler se lembrar de Lars levá-lo para ver o Motorhead durante sua estada naquele verão, quando a banda foi a atração principal no estádio de Port Vale, onde, ao contrário do que acontecia nos Estados Unidos, Ozzy Osbourne era o convidado especial para abrir o show. Larsen disse que conhecia o Lem e que descolaria umas credenciais, relatou Tatler. Assim, eles pegaram o trem para Stoke-on-Trent, onde Lars falou mesmo com Lem e conseguiu credenciais para que ambos assistissem ao show dos bastidores. "Conheci Lars por volta de 1981, confirmou Lem. "Com certeza foi antes de o Metallica existir. A primeira vez foi no meu quarto de hotel em Los Angeles. Ele se apresentou como o cara que cuidava do fã-clube do Motorhead nos Estados Unidos. No fim das contas, tratava-se de uma divisão não oficial dos Motorhead Bangers, e ele era o único membro. Na verdade, ele nunca teve nada a ver com o fã-clube oficial, embora claramente adorasse a banda. Nunca vou me esquecer do encontro porque ele quis beber comigo, e estava na cara que não conseguia me acompanhar, e aí vomitou. Não foi tão ruim, nem o fiz limpar ou coisa do gênero, mas insisti para que usasse um babador enquanto ficasse comigo no quarto." Com um sorriso, continuou: "Curiosamente, ele também vomitou na vez seguinte em que nos encontramos. Ele não tinha melhorado em nada seus hábitos de beber. Talvez eu devesse ter dado umas aulas para ele. Ou então se trata de algum cumprimento dinamarquês estranho. Lembro-me de uma noite, deve ter sido por volta de 1985, quando me encontrei com Lars no St. Moritz Club, centro de Londres. Quem me conhecia sabia que eu estaria lá embaixo no caça-níqueis. Ele chegou e insistiu que fossemos beber, e acho que ele pagou a maior parte da conta. Então, fomos beber e ele acabou desmaiando. Mas reconheço seu valor, porque ele não desistia." Outra banda com quem Lars Ulrich certamente fez amizade no verão de 1981 foi o Iron Maiden, só que não na Grã-Bretanha, e, sim, durante o show num pequeno clube em Copenhague, onde ele fez uma parada estratégica para vê-los antes de voltar para os Estados Unidos. "Conheci Steve Harris, baixista e fundador da banda, em 1981. Eles estavam tocando num lugar do tamanho de uma sala de estar. Todavia, para o garoto rico de 17 anos e aspirante a superastro, naquele momento o Iron Maiden era a melhor banda de rock do mundo. Segundo ele, a importância não se resumia à música. Havia quantidade e qualidade, fatores que mais tarde ele usaria deliberadamente no Metallica. O Maiden punha nos discos 10 minutos a mais de música do que qualquer outra banda de rock. Eles tinham o melhor visual, as camisetas mais legais, tudo. Havia uma sagacidade em sua organização que era fantástica para fãs como eu, sendo uma grande inspiração para nós no Metallica. Eu queria oferecer a mesma coisa aos garotos que curtiam nossa banda. Aquele show também seria a última vez que Paul Di'Anno, então vocalista, cantaria com o grupo. Ele foi cortado para que o vício em drogas não atrapalhasse a escalada meteórica do Maiden. Quando foi aos bastidores depois do show para cumprimentar os caras e pegar autógrafos, Lars reparou que havia um líder no Iron Maiden, Steve Harris. Isso lhe ensinou uma lição importante, que depois contaria a Harris: democracia não funciona numa banda. Um moleque maluco com sotaque esquisito e energia para dar e vender estava aprendendo rápido. Ou, como me disse mais tarde, essa é uma das razões da existência do Metallica, pois fui aprender na fonte com Motorhead,
Diamond Head e Iron Maiden. Eu não largava do pé deles, como um parceiro, absorvendo e aprendendo a energia. Foi o que me fez perceber que eu também queria entrar nessa jogada.